Falando um pouco sobre os blocos básicos de funcionamento do inversor. O inversor de frequência ele é um equipamento, como a gente já falou, que controla, né, uma carga, um motor. Então, a gente percebe aqui que ele é formado por 3 elementos básicos. A gente tem a primeira parte, que é a etapa de retificação, né? E essa etapa de retificação ela é bastante importante, por quê? Porque sana uma das principais dúvidas de pessoas que trabalham hoje com eletricidade industrial, que é você, através desse retificador, a gente vai entender que existem retificadores trifásicos e retificadores que são monofásicos. Então, o inversor, como a gente já havia falado, ele é um equipamento voltado para trabalhar com motores trifásicos. Então, eu posso ter um retificador monofásico pegando tensão monofásica e transformando qual a finalidade de um retificador. Para quem não sabe, o retificador é um dispositivo que vai pegar a tensão alternada e transformar em tensão contínua. Então, o sistema do inversor pode pegar tensão monofásica e transformar em tensão contínua. Um retificador trifásico também pode fazer a mesma coisa e transformar em tensão contínua. A saída desse retificador vai para o segundo estágio, conforme a gente vê aqui, que é representado por um capacitor. Na indústria, existem, na verdade, se a gente fosse abordar generalizadamente, o inversor ele é um conjunto, é um dispositivo que ele é comercialmente utilizado em várias outras aplicações. Vocês devem conhecer inversores para sistemas fotovoltaicos. Então, são sistemas que pegam energia de placas de captação solar e transformam para alimentação de residências e tudo mais. Existem também, pessoal, inversores que trabalham para o acionamento de máquinas, por exemplo, que os metrôs utilizam, trens elétricos usam. Existem esses tipos de inversores. A gente não vai abordar aqui, mas aqui no slide a gente consegue ver um capacitor, que é representado por um barramento CC. Na verdade, esse inversor, se a gente for analisar, esse capacitor é utilizado porque ele é do tipo VSI, ele é um Voltage Source Inverter, ou seja, ele é um dispositivo que usa a tensão do barramento CC usando um capacitor para manter a tensão constante nesse etapa intermediária, mas também existem inversores especiais que são chamados de CSI, que são Current Source Inverter, que não usam capacitores, usam indutores. E aí dependem muito do tipo do inversor. Na indústria, é comum ver, pelas suas características o objeto de controle é a tensão, para manter o torque do motor constante. Então, a gente vai ter uma topologia usando um VSI, que é um inversor usando um barramento CC com capacitor. E aí a gente vai ter o último estágio, que é o estágio de inversão. O que é que o estágio de inversão faz? Pega a tensão contínua linearizada da saída do retificador, passando pelo barramento CC do capacitor e vai fazer o quê? Vai fazer um chaveamento usando IGBTs. O que é que são IGBTs? IGBTs são chaves eletrônicas que vão converter, que vão ser chaveados, que vão ser controlados. Eu acho que tem um slide aqui que a gente vai mostrar aqui, vai mostrar isso para vocês. Eles são controlados para manter a tensão com frequência e com um valor de amplitude, se a CPU quiser. O inversor, como o nosso amigo falou aqui, o Wallace, ele vai acionar um motor trifásico, assíncrono, pegando tensão alternada na entrada dele, que pode ser monofásica ou trifásica, e vai acionar um motor trifásico no final, com tensão e frequência variável. O grande X da questão é isso. Hoje o inversor ele é tão popular que perdeu-se muito a essência de você ter a aplicação do inversor somente voltado para a indústria. Hoje em dia, você tem pessoas usando, por exemplo, sistemas de exaustão, né? Exaustão, você consegue controlar o exaustor, né? A partir da velocidade. A gente consegue controlar um exaustor para climatização de ambiente usando inversor. Creio eu que todo mundo já tenha visto também aquelas maquininhas de sorvete, aquelas casquinhas. Você se utiliza também do inversor para controlar ali o compressor
né, para manter sempre dentro de uma determinada temperatura. Exatamente. Nas aplicações, ele, como o Jazz falou, né, fugiu da indústria, né? Então a gente consegue encontrar aí os inversores de frequência em diversas aplicações. E fora as aplicações, existem N, até esteiras de academia, que o pessoal usa hoje, um motor trifásico, uma placa controlando o inversor lá pegando energia da tensão monofásica, energia elétrica que é distribuída em tensão monofásica, residencial, né? E acionando o motor trifásico. Então, hoje em dia, o inversor ele deixou de ter um escopo voltado totalmente para a indústria e ele está invadindo áreas como área comercial, residencial. Então, peraí, Jazz. Então, tu está me falando que eu posso ligar um motor trifásico a partir da energia de uma tensão monofásica, é isso? Exatamente. Isso é o grande X da questão. Por isso que o inversor ele é tão popular. Hoje está se popularizando mais por conta disso. Por conta de que eu consigo acionar um motor trifásico com todas as características do motor trifásico. É um motor robusto, é um motor que é voltado para condições severas de funcionamento. E eu consigo trabalhar com ele com tensão monofásica a partir de esse equipamento. Eu não consigo fazer... Tem outras formas, usando outras formas que não são convencionais, que você pode pegar o motor trifásico e fazer uma conversão usando capacitores, que não é o nosso objetivo mostrar aqui, mas usando capacitores você consegue. Mas você perde rendimento, você perde potência, você baixa o fator de potência do equipamento. O então, famoso você pode, mas não deve. Exatamente, você pode, mas não deve. Por exemplo, é tão popular que eu e o professor Alain, a gente desenvolveu um projeto de automatização de uma ETA aqui para a região do Ceará. Aqui para seria a ETA? A ETA é uma estação de tratamento de água. E aí, na convenção que a gente foi apresentar esse nosso projeto, e foi realmente apresentar os resultados e tudo mais, um colega nosso de trabalho, ele estava apresentando um sistema usando um inversor de frequência. Em áreas rurais é muito complicado você levar a tensão trifásica para regiões muito distantes. Por quê? Porque não compensa para a concessionária levar um ramal trifásico, um neutro. Quando a concessionária quer energia para esses locais mais distantes, interior, então eles só mandam um sistema monofásico, fazem um neutro, que no caso no Ceará é assim. Então eles mandam através de uma fase um neutro 220 volts. Numa região muito distante, geralmente eles não têm água encanada, então eles têm bombas. Essas bombas, usando motores monofásicos, dão muito defeito nos capacitores, é muita manutenção. Então ele levou lá um sistema muito simples. Um inversor de frequência, um motor trifásico, um motor robusto, um motor que dificilmente dá problema. Se ele estiver abrigado numa casa de máquina, dificilmente um motor trifásico vai dar problema. Então, com o inversor de frequência, ele usou lá dispositivos de automação bem simples para controlar o nível lá de uma cisterna e pegar a água de um poço artesiano lá e fez maior sucesso. Então, coisas simples, coisas que a gente só via na indústria, acessível a pessoas que estão lá. Lógico que tem que ter um conhecimento, por isso que desse os nossos treinamentos, para pessoas como você que está nos assistindo conseguir parametrizar, fazer todo o sistema, desde o projeto até a execução final.